Olá a todos, professor Renan Carrillo, Filosofia Renan, e dando aí continuidade da série Refutações ao Terraplanismo. Desde já agradeço pela atenção de todos, deixem aí os seus comentários, curtidas, né, dando apoio a esse projeto na série, nessa sequência de episódios. Então, iniciamos a série, né, com uma breve explanação filosófica, físicos, geógrafo. Hoje, novamente, uma explanação filosófica naquilo que diz respeito à filosofia da linguagem, né, e da análise de discurso, de alguns livros, um seriado da Netflix, né, em relação a essa questão do terraplanismo. E depois, no episódio, né, o episódio de hoje é o episódio 4, né, teremos no episódio 5 uma explanação de um astrônomo, né, extremamente aí, interessante. Mas no episódio de hoje, né, episódio 4, a pós-verdade, né, a pós-verdade como uma estruturação de uma linguagem para disseminar a mentira, né? É utilizado muito o neologismo, né, da pós-verdade, assim como o neologismo do fake news, né, que traduzindo literalmente realmente a mentira, né? E a mentira, tendo em vista que ela contrapõe, né, com a verdade, pode-se dizer que a mentira ela tem como uma primeira forma de proceder para destruir a verdade. E tendo em vista que a verdade ela leva em consideração fatos, então a mentira ela vem exatamente para destruir os fatos. E por trás disso, sempre, né, dentro do contexto da pós-verdade, né, existe, né, um pano de fundo aí, político, né, ideológico, analisando quais são as bases políticas e ideológicas, né, seja de quais ramificações elas forem, que essas bases elas vão ter, né, uma fundamentação, né? O próprio Foucault ele entra nessa dinâmica dessa argumentação da arqueologia do saber e do próprio poder. Então existe, né, o porquê dessa linguagem, ela não vem à toa, né, não é simplesmente uma reprodução, né? Para a população de modo geral é sim uma reprodução, mas para aqueles que orquestram essas técnicas linguísticas, essas técnicas desses simbolismos forjados, eles sabem bem para onde que isso vai conduzir. E então, dessa primeira parte, né, do livro, né, analisando o livro de Ralph Keyes, dessa era, né, da pós-verdade, onde ele vai fazer a relação com a desonestidade e a falta, né, de análise lógica daquilo que eles tentam derrubar enquanto verdade. Eu apenas apelo à emoção, eu apenas apelo ao sentimento. E aí faz no livro uma relação inicial já com o histórico da mentira. Ele já tem essa primeira relação, né? Uma breve história da mentira. E nessa perspectiva, cria-se uma tendência, né? O Jean Piaget vai falar que existe uma tendência de contar mentiras, que essa tendência ela vai se tornando natural, né? E de tão natural vai se tornando espontânea e universal. E aquele que conta isso, ele acha que ele está na razão desse. Isso perpetua, né, nas redes sociais, né, defesas, embora as pessoas tenham essa liberdade de expressar o que elas acham que é interessante, mas uma vez que isso se torna uma sistemática, isso atinge esferas, né, de um nível de uma instância oficial, daquilo que rege das estruturas públicas, isso pode ser preocupante. E a propagação disso é complicada, porque também entra no campo da educação. E aí você tem que explanar, esclarecer para as pessoas os fatos. E muitas das vezes os fatos eles têm uma conjuntura, né, de complexidade extrema. E para entender todos os fatos é preciso várias reflexões e várias análises. E no ritmo da pós-verdade, juntamente com esse mundo volátil, né, dessa pós-modernidade também, e com a modernidade líquida,
ter tempo para essas reflexões e realmente entendendo a ética do discurso, nós podemos ali em Habermas, dessa responsabilidade do discurso público, leva tempo. E num cenário que nós vivemos, o tempo sempre foi precioso. E esse tempo, ele é crítico, porque a reflexão, o antídoto, a vacina para as notícias falsas ou para a mentira é a busca da verdade. E a busca da verdade é sempre a reflexão de fatos e não simplesmente emoções. Então, nessa sequência das reflexões iniciais sobre a pós-verdade, dentro desse livro, né, da pós-verdade, tem o capítulo ali que fala sobre o abismo do mentiroso, né? O livro ele inicia ali fazendo uma análise de que foi ensinado a primatas a como escrever. Então, você ensina um primata ele a escrever, ele vai funcionar dando uma lógica copista, e se nós formos analisar, né, como que isso é feito dentro das redes sociais, é exatamente isso, o copismo. Eu vou só apenas fornecendo informações, porque eu vi de determinado lugar, e aí criam-se teorias a partir de um emaranhado de textos, e porque isso se repetiu de várias vezes, então isso é verdade. E dentro da dimensão do livro, né, quando coloca o abismo dos mentirosos, né, tendo em vista que o ser humano é a única espécie, né, que pode realmente falar, o Homo sapiens, ele é o único que pode mentir em voz alta. Essa capacidade deu aos primeiros seres humanos uma grande evolução dentro dessa borda evolutiva. O ser humano já havia demonstrado o seu domínio das artes enganosas por caçando presas com armadilhas habilmente escondidas ou enganando-as para que fujam, né, para os penhascos. Tem um exemplo disso muito nítido, tem um documentário interessante, Sobrevivendo ao Progresso, que exatamente tem um dos participantes ali do documentário, né? Ele chega na perspectiva das armadilhas do progresso. Podemos dizer que ele faz ali, a armadilha faz uma relação com a questão da caça, mas hoje nós temos uma armadilha do progresso, que é a questão da linguagem utilizada sem responsabilidade. Então, à medida que essa capacidade humana de falar se desenvolveu, também nossa capacidade não só para enganar as presas, enganar os predadores, mas para mentir para outros seres humanos. E isso se tornou extremamente vantajoso. E aí entra na parte do outro livro, né, que nós vamos analisar aqui rapidamente, que é a morte da verdade, dentro de uma análise do discurso político. O próprio discurso político, né, não só na esfera política, mas é feito aí uma dimensão dessa análise, né, para além da honestidade, né? A honestidade, ela entra em qual perspectiva, né? O que é um ato de corrupção? É apenas um desvio de um bem público ou se aquela linguagem utilizada ela te leva, né, a uma estruturação de uma realidade forjada, né? O império dos símbolos forjados. Então, é uma análise. E isso, você fala, o que isso tem a ver com o terraplanismo? Porque o terraplanismo ele surge dentro, né, ele é conectado com outras esferas do saber, como o momento de crise da ciência e esse pós-modernismo, né? Já que vivemos em tempos em que falam-se mentiras em nome do fato, em que a ciência é ignorada, em nome da ciência, em que massas são formadas pelo argumento da liberdade do indivíduo, tempos em que as soluções fazem parte do problema, em que é urgente agir, como eu disse no começo, mas a ação parece somente aumentar o obstáculo. Tempos de terraplanismo. E nesse objetivo, né, é um dilema científico, porque é uma corrente que, paralelamente com outras correntes, com outras ideologias, elas vão meio que tornar esse mundo da discussão
o mundo meio que nebuloso. O espírito de questionamento, certamente, ele é bem-vindo, né? Como já colocava, né, o Karl Popper naquela questão da falsibilidade do conhecimento, né? O conhecimento ou a ciência, ela mesma se contrapor, pois o sujeito crítico, ele tem que ter essa liberdade de contrapor aquele conhecimento já existente. Agora, para contrapor, é preciso ter um conhecimento de fato, e não apenas uma emoção sobre determinado assunto, né? Elaboração de frases de efeito, e nessa elaboração de frases de efeito, né, com um silogismo aparentemente ali, né, bem aparente, né, falseado, essa construção dessa relação de frases realmente leva a uma deturpação da realidade. Aí que surge, né, o período. E nesse sentido, nós temos um modelo, né, do penso, logo existo. Analisem bem, né, o método cartesiano, onde procura de forma exaustiva analisar, né, essa questão da dúvida na busca da verdade. Né? O duvidar, ele é importante, com certeza, mas essa consistência do duvidar, se realmente quer levar o indivíduo ao entendimento do fato, tem que ser consolidado sobre boas fundamentações. Então, nós temos uma transição complicada do penso, logo existo, para acredito, logo estou certo. Simplesmente argumentativa de que tudo está certo, porque ele acredita piamente naquele discurso, ou aquele discurso é para contrapor a qualquer outra coisa que está acontecendo. Então, novamente, o modelo terraplanista, dentro da perspectiva onde ele surge historicamente, ele tem sim um contexto histórico de refutar uma dimensão de uma estrutura econômica, teológica, de dominação, uma questão de poder. Acredito que nos dias de hoje, tanto, né, um dos grandes nomes do terraplanismo americano, né, ele procura colocar os seus experimentos, boa parte deles foram refutados, né, ao vivo, né? Inclusive vou comentar rapidamente sobre o documentário da Netflix, né, Para Além da Curva, e fugindo ali, não tendo mais argumentações, recorre ao apelo novamente, né? A boa elaboração de silogismos bem maquiados, né? O que são esses silogismos, né? Relação de frases causando efeito, destoando a atenção do ouvinte da verdadeira questão, da verdadeira temática que está sendo abordada. Então, como podemos ver nesse simples esquema, né, acerca da questão da ciência, né? Temos a ciência normal, paradigma anterior, né, os acréscimos, isso dentro da perspectiva do Popper, né, do Karl Popper, dentro da teoria da falsibilidade. E aí surge uma crise, a crise que ela não é vista como algo ruim e negativo, né? Agora, a crise provocada ou uma crise de pensamento naquilo que diz respeito à lógica do terraplanismo é sim perigosa e negativa. Mas aqui surge uma crise exatamente porque é um momento ali onde aquilo que era colocado como verdade ou colocado como entendido como certo, ele é colocado em xeque. Surge então podemos aqui até colocar uma racionalidade hegeliana na perspectiva. Existe a tese, ela é refutada, surge a antítese, e nesse processo, na busca de uma nova tese, de uma consolidação de um novo conhecimento, surge a síntese, né? Esse é o movimento da revolução da ciência. Mas tudo isso, essas refutações, elas têm que ser embasadas em um conhecimento de fato, não apenas para a emoção, né? E um exemplo disso é o documentário Além da Curva, né, ou Por Trás da Curva,
da Netflix, né, Behind the Curve, e é interessante que coloca lá um dos grandes defensores, né, do terraplanismo, nos Estados Unidos. Ele vai colocar ali seus experimentos, né, eles dão todos errados, e ele é questionado sobre isso, vem com uma outra justificativa. Aí ele tenta pegar pontos, né, que podem ser mais frágeis dentro da ciência, e aí ele leva para o lado mais de uma construção de uma linguagem mais forjada e apelando para questões de argumentativo mais no aspecto emocional. E aí o entrevistador pergunta, olha, isso não pode ser meio que perigoso, esses tipos de elaboração de teorias, porque pode levar a uma interpretação do negacionismo. Ele, e o negacionismo até mesmo na questão das vacinas, enfim, entra em uma outra dimensão da conversa. Ele fala, olha, você está me perguntando uma coisa, isso aí é uma armadilha, porque as vacinas são importantes, mas, no entanto, a indústria, né, as fabricantes, né, elas ganham muito dinheiro com isso. Mas essa lógica não faz sentido, porque a indústria automobilística também, né, fabricante de carros, ganha muito dinheiro. Qual que é o sentido disso? Do setor alimentício, da mesma forma. Então, a questão não é a questão do lucro em si, se ganha muito dinheiro, mas é a forma, né, errada e equivocada de se argumentar, né, que reduzindo, né, o efeito de algo, contrapondo com uma mentira, contrapondo, se necessariamente tem uma mentira, com uma deturpação da realidade. Então, esses negacionismos, esses relativismos, né, eles promovem uma deturpação do real, uma deturpação da linguagem, não digo nem tanto do real, uma deturpação da realidade, aquilo que se tem noção de que seja verdadeiro. E volta a questão, morte da verdade. E o que devemos entender, né, de tudo isso, que a crítica não é da liberdade de se manifestar a favor ou contra determinada teoria. Não é isso. É exatamente a defesa de certas argumentações, as quais não têm uma evidência, e não tendo essa evidência, supõe-se como verdade, supõe-se como algo que pode ser, como algo que tem credibilidade, e aí levando as pessoas a praticarem determinadas coisas. Então, o terraplanismo ele vem como um pano de fundo, novamente. E esse pano de fundo ele tem um contexto histórico. E entra na dimensão da linguagem, né? Volta a falar. Né? Tem um vídeo aí, depois procurem no canal, né? Responsabilidade da linguagem, onde o Ludwig Wittgenstein ele vai colocar, olha, as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Então, quanto mais você restringe o entendimento da linguagem, né, do mundo, mais você cria uma bolha de informações. Mais você cria ou é criada uma imposição da própria linguagem ou da realidade para que as pessoas não consigam enxergar para além daquilo. E não conseguindo chegar para além daquilo, muitas vezes não é culpa nem da própria pessoa. Nenhum estado de ignorância, do desconhecimento, eu vou ter medo. E ao ter medo e não ter argumentações lógicas para rebater aquilo, cria-se então uma negação sobre a própria realidade. Bom, eu fico por aqui. Espero ter levado a um pequeno entendimento dentro dessa complexidade da ideologia, né, de tudo que se tem por trás. E também existe a grande diferença de refutação e rejeição da ciência. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela atenção.